Seja muito bem-vindo ao canal Teologia Puritana. Aqui nesse canal nós trabalhamos a questão da teologia apologética, reflexão, crítica, através de fatos que conduzem à veracidade das escrituras sagradas, considerando as quais a única regra de fé e prática para todo ser humano ou para toda a raça humana. E neste vídeo nós iremos estudar um pouco a questão sobre a vida após a morte. O que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia tem nos a dizer. Diferentemente das outras religiões aniquilacionistas, o aniquilacionismo é um conceito acadêmico que visa classificar doutrinas ou denominações que são opostas à ideia de que existe o inferno eterno e a alma eterna. Ou seja, a organizações religiosas, Testemunho de Jeová, Espiritismo, todas elas são adventismo, são aniquilacionistas, ou seja, negam a existência do inferno eterno e a existência da alma eterna. Isso é uma afirmação que deturpa os textos bíblicos e uma falta de percepção bíblica para o verdadeiro entendimento das escrituras. Então, nesse vídeo, nós iremos ver o que o Antigo Testamento tem a nos dizer e o que, de fato, o Novo Testamento nos diz. Será que o Novo Testamento, como o encerramento de todas as informações do Antigo Testamento, prega a inexistência da alma? A alma é inconsciente. Se os critérios e os conceitos aniquilacionistas fossem verdadeiros, Lucas, por exemplo, no capítulo de número 16, versículo de número 22 ao 26, iria utilizar os mesmos argumentos aniquilacionistas e provavelmente a mesma construção histórica que se baseia em fatos reais não existiria, passaria de um mito criado por um homem chamado Jesus. Então não faz nenhum sentido viver uma vida santa. E assim por diante, há diversas implicações que nos fazem rejeitar essa abordagem aniquilacionista sobre o texto bíblico. Iremos consultar umas obras e ver o que de fato a Bíblia nos ensina. Gostaria de pegar aqui, mostrar aqui a vocês o texto bíblico de Lucas capítulo 16, versículos 22 ao versículo número 26. Diz assim o texto: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, olha, essa palavra vem aqui, ó. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente mares, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os virá para cá. Então, esse é um texto que contradiz. Quando você pega esse texto, você pega as afirmações espírita, as afirmações do hinduísmo sobre a vida após a morte, as afirmações da igreja adventista do sétimo dia, se bota num canto, as afirmações das testemunhas de Jeová, num canto. Aí, tipo assim, o que tal denominação pensa? Vocês anotam o resumo, tal, pronto. Aí você pega o Lucas 16, não só esse texto, mas outros textos, 22 a 26. Aí você compara. Note uma coisa, não vai encaixar. O texto bíblico não encaixa com a concepção adventista sobre a vida após a morte, a testemunha de Jeová, o hinduísmo, o espiritismo, não encaixa. Não encaixa. Sabe por que não encaixa? Porque o texto contradiz essas afirmações. A única possibilidade de você admitir as informações falsas desses grupos religiosos é deturpar o texto bíblico, jogar o texto bíblico de uma forma no qual você pode fazer uma mistura, manipular as informações do texto. Aí sim, pode você ir para o aniquilacionismo. Mas o texto em si,
aqui no português está nitidamente, obviamente, ensinando que o que acontece na vida após a morte. Fora outros textos. Esse é um texto que realmente detona o aniquilacionismo. Mas eu quero ver com vocês aqui outra questão que vai abordar, antes de chegarmos aqui exatamente, eu vou consultar aqui, eu vou fazer um resumo sobre esse livro aqui, Teologia do Antigo Testamento, quando ele trabalha a questão da morte, né, do Sheol. Aí eu achei muito interessante, eu vou fazer um resumo. Obviamente, muitas coisas ficou de fora, mas o que foi importante para a gente poder compreender esse texto do Evangelho de Lucas 16, verso 22 ao 26, e compreender bem essa palavra inferno, tudo e outras coisas, eu achei interessante. Então, essa teologia do Antigo Testamento trata-se de história, método e mensagem. Ralph Smith, de toda a vida. Eu acho interessante e vai ser bom para nós compreendermos alguns pontos. Então, é aqui que eu vou fazer um pequeno resumo, tá certo, dessa obra, sobre o ponto qual eu vou tentar abordar. Então, é nesse capítulo aqui, ó. Deixa eu ver. Redenção, adoção, vida, reta. Pronto. Capítulo 10. A morte e o além. O que é a morte? O túmulo e o Sheol. O túmulo e o além, a ressurreição. Então, eu vou abordar apenas o que é a morte. Deixa eu aumentar uma pouco aqui. E o túmulo e o Sheol, na concepção do Antigo Testamento. Obviamente, o Antigo Testamento ele não está dentro de uma caixinha hermeticamente fechada, isenta de ter o seu contato com filosofias ou ideologias religiosas que são opostos ao que o Antigo Testamento ensinava. Entendeu? Então você vai pegar o Antigo Testamento molhado de falsas doutrinas. Não o Antigo Testamento, mas vamos dizer assim, que esse instrumento, o Antigo Testamento, estava inserido numa cultura pecaminosa, antibíblica, anti-Javé, tá certo? Então, houve contaminação de informações nos quais o Antigo Testamento contradiz, contraria e se afasta, tá bom? Então é bom ter esse discernimento para depois as pessoas não desconstruir o texto e nesse texto afirmar aquilo que o Antigo Testamento não afirmava, baseado nesses textos que eu vou tentar explicar para vocês. Então, é a partir da página 350 em 9 que vai começar a nossa questão. Deixa eu botar aqui. Deixa eu voltar. 210. 300. Tá perto. 19. Deixa eu ver aqui. Então, esse assim, nem passou. Pronto. Capítulo 10. A morte e o além. Certo? Deixa aqui, né? Diminuir um pouco. Deixa eu ver. Isso mesmo. Então, o que nós podemos resumir aqui dessa obra interessante sobre a morte e o além? Pois bem, deixa eu colocar aqui esse trecho. Eu vou ver esse trecho aqui com vocês, tá bom? No Antigo Testamento, a morte é uma realidade inflexível. Ela nunca tira férias. A morte alcança todo mundo. Ou seja, independente do grau de intelectualidade, de gênero, homem e mulher, tá? Não existe outro gênero. Cultura, política. Temos os textos bíblicos aqui. Você depois pode consultar. O ser humano é semelhante a Deus em muitas maneiras, mas diferente de Deus em algo patente. Deus somente é eterno. Salmo 90, verso 2, Abacuque 1, verso 12. O ser humano é mortal. Abre aspas, e a sua eternidade deriva-se, não é? É uma concessão, é uma vontade de Deus que qualquer alma, seja eterna. Mas no estado corporal, o homem ainda é mortal, necessitando assim da árvore da vida eterna. Esses é outros detalhes, né? Aaron Hitchens disse que a Bíblia nem por um momento deixa o ser humano esquecer de sua mortalidade, abre aspas, enquanto ser humano na sua carne. Ele é semelhante a Deus
é visitado por Deus, porém difere de Deus por partilhar da mortalidade dos animais que perecem. A ilusão da imortalidade natural ou inerente é mentira da serpente. Ou seja, está dizendo aqui que o corpo humano, o corpo físico, seria eterno mesmo comendo da árvore da ciência do bem e do mal. Isso foi uma ilusão mencionada por Satanás, tá certo? Tá bom? Compreenda bem essa questão. Então, o que é a morte? A gente vai tratar aqui, ó, o que é a morte. Então, bem, Lloyd Byron disse que a morte é usado no Antigo Testamento em pelo menos três sentidos, três situações. A primeira situação é como metáfora. Então, isso depende do escritor, do autor, do contexto, da cultura, da época histórica. Então, é usado primeiro como metáfora das coisas que desviam as pessoas da vida planejada por Deus, por exemplo, doença, preguiça, desespero. O segundo sentido é como poder oposto à ordem criativa de Deus. E o terceiro é como sensação biológica no sentido do fim da existência histórica. Aí você pode depois ver aí da página 359 a 360. Então, existem no Antigo Testamento cenas horripilantes, terríveis sobre a morte. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 15, versículo 33. 1 Samuel capítulo 31, verso 4, verso 8 e verso 9. 2 Samuel capítulo 2, verso 23. 2 Samuel capítulo 18, versículo 9, versículo 14, versículo 15. O Antigo Testamento não explica o que acontece quando alguém morre. Então, por que não? Porque o Antigo Testamento é o quê? O Antigo Testamento ele é uma revelação progressiva. Então, se aprende o quê? Se aprende o A, E, I, O, U, para depois aprender as consoantes. Você aprende contar de 1 até 10, para depois contar de 1 até 100 e assim por diante. E cabe especificamente ao Novo Testamento, como nós vamos ver, explicar categoricamente o que realmente acontece. Mas o Antigo Testamento tem muita informação que nos leva a concluir e a interpretar textos como o de Lucas 16, verso 22 ao 26, vindo do Novo Testamento e compreendendo bem a dinâmica do que acontece no mundo dos mortos. Então, indo mais adiante, você vai ver aqui, ó, nessa mesma obra, há muita coisa interessante, tudinho. O túmulo e o Sheol. Eita, essa palavra aqui é muito deturpada por sectários, seitas, né? Pelo espírito do anticristo, é pesado. E vamos ver também, deixa eu dizer uma coisa também. Aqui nós vamos ver Sheol, Hades, tá certo? O que isso quer dizer, tá bom? Diferentemente, nós vamos mostrar aqui a verdade do que as pessoas tentam evitar. Então, a partir desse ponto, você vai ficar. Você vai ter informações interessantes. Que se uma pessoa, quando morre, ficar sem a sepultura, era considerado a pior maldição. E nessa cultura sobre Sheol, a morte, uma pessoa que fosse cremada era considerada um ato terrível, obsceno, um traje para a pessoa que fosse cremada. Então aqui, ó, veja só, incinerar um corpo era um traje, exceto no caso de um criminoso notório. Temos o texto aqui, ó, Gênesis 38, versículo 24, Levítico 20, versículo 14, capítulo 21, versículo 9 e Josué, capítulo 7, versículo 25. Então, o Antigo Testamento parece preservar uma crença popular que, abre aspas, não vinha de Israel, mas de outras religiões, fecha aspas, de que a presença dos mortos pode ser percebida de que nas proximidades do túmulo. Então, ou seja, está falando de fantasmas, de aparições noturnas de pessoas que morriam e supostamente essas culturas que influenciaram o povo de Israel e alguns acreditavam, ficavam ali vagando naquele cemitério próximo da cova da sua sepultura. Desculpa. Entendeu? Então, você pode ver assim, em Jeremias 31, versículo 15. Tá certo? E depois nós vamos ver que essas culturas
tem uma percepção um pouco até mesmo distorcida. E veremos no final das contas o que a Bíblia realmente diz sobre isso. Então, os vizinhos de Israel criam em fantasmas, baseado na história epopeia de Gilgamesh, tá certo? Então, a ideia de vida após a morte é antiga e até mesmo extra do Antigo Testamento. Então, não só necessariamente estavam no Antigo Testamento, mas estava fora da comunidade de Israel, antes de até mesmo de se formar. Então, todos os povos têm a sua compreensão do que é morte, do que acontece com a vida após a morte, né? E assim por diante. É dito que antes de haver a explicação da morada dos mortos, então essa palavra Sheol, já estamos dando aqui o significado dela, inicialmente. O mundo dos mortos também pode ser considerado, não só sepultura. É dito que antes de haver a explicação da morada dos mortos, os espíritos ficavam aqui e precisavam da ajuda dos vivos. E sem esta ajuda, eles se tornavam maus e poderiam utilizar poderes sobrenaturais, fenômenos espirituais para fazer mal às pessoas. Ou seja, antes de a ideia de Sheol ser considerada não só sepultura, mas mundo, habitação dos mortos, eles acreditavam que havia fantasmas que necessitavam de algum tipo de culto, de oferenda, de prática, de respeito aos antepassados. Sem isso, eles perturbavam os vivos. Então, os vizinhos de Israel acreditavam em fantasmas, espíritos desencarnados que vinham dos túmulos ou do mundo inferior para perturbar as pessoas vivas. Se diz que, indo mais adiante, baseado nessas situações aí, diz que o sinal de Caim, tá, é uma hipótese das pesquisas, mas nada pode se afirmar ou comprovar, tá bom? Diz que o sinal de Caim, que a divindade Javé disfarçou Caim, era uma tinta vermelha, preta e branca, para que ele não fosse reconhecido pelo espírito de sua vítima, ou seja, Javé, segundo essa pesquisa, que não tem nenhuma comprovação, mas que tem elementos das culturas e dos vizinhos que estavam em torno de Israel, dizia que as pessoas que matavam uma pessoa, por exemplo, era no sentido lá do Caim, foi marcado com essas tintas para que o espírito de Abel não viesse é, é, atingir Caim. Enfim, são só especulações, tá bom? As atividades e crenças nos fenômenos mediúnicos espíritas eram comum, mas não assim pelo Antigo Testamento, tá bom? Parece um pouco confuso todos esses dados, porque não estamos dentro do mundo do Antigo Testamento. Temos a nossa cultura, temos a nossa concepção de mundo, mas não devemos esperar histórias de fantasmas defendidas ou cridas pelo Antigo Testamento, pela própria natureza da literatura do Antigo Testamento. Lloyd Byron acreditava que, segundo o Antigo Testamento, os mortos não habitam com os demônios e não podem andar pela terra e aterrorizar os vivos, mesmo quando não lhes são oferendas oferecidas cerimônias como comidas ou bebidas. A exigência de Javé de receber adoração exclusiva era incompatível com a ideia de que os mortos podiam de alguma forma afetar os vivos. O Sheol, agora nós vamos ver aqui a página 365, vou fazer uma citação direta, tá certo? 365, a partir do ponto o Sheol. Deixa eu ver aqui. O Sheol. Pronto. A partir desse ponto aqui eu vou citar para vocês, tá bom? Sheol é uma palavra hebraica que assumiu as propriedades de um substantivo próprio. Sua etimologia é incerta. É usada 65 ou 66 vezes no Antigo Testamento e não ocorre em nenhuma outra língua semítica, a não ser como palavra emprestada do hebraico. Às vezes parece que os mortos estão no túmulo ou no Sheol ao mesmo tempo. A versão King James traduz Sheol 31 vezes por túmulo e 31 vezes por inferno. Indo mais adiante, deixa eu pegar aqui essa informação.
Aqui, as ideias de descer ou de levar para baixo são usadas 21 vezes em ligação com o Sheol. Aí nós temos todas as referências aqui. Deixa eu aumentar mais um pouco. Todas aqui, ó. Segundo, as profundezas do Sheol são mencionadas 6 vezes em Deuteronômio, todas as referências. 4 vezes a palavra Sheol é descrito como um lugar mais distante do céu. Então, note que esses textos até agora, ao consultar, dá a ideia de que existe um mundo, ou pelo menos, se você não quiser usar o mundo, uma realidade, use realidade, para dizer que existe alguma coisa nessa realidade que não é concreta, física, neste mundo terrestre. Note essas referências, por favor. Então aqui 6 vezes está em paralelo com o abismo. Então, o Sheol não pode ser um mito, porque está sempre identificando com alguma coisa que existe. Tá vendo? Com o céu, com o abismo, e assim por diante. Aí veja só. 3 passagens usam Sheol como sinônimo de abismo. Abismo no hebraico, Abaddon. Aí novamente as referências aqui, tá vendo para vocês verem. 9 vezes Sheol é paralelo à morte. As referências novamente. Sheol é descrito como dilúvio, água ou ondas. Uma vez é chamado de lugar de pó. Às vezes, o Sheol é representado por um caçador que coloca armadilhas para apanhar suas vítimas, prendendo-as com cordas, arrebatando-as da terra dos vivos. Sheol é uma prisão com grades, um lugar onde não há volta. Então, o Sheol é uma palavra que vai ser usada, está sendo usada para dizer que as almas ou o espírito, porque alma e espírito, porque as duas coisas são uma. Porque o Antigo Testamento prega a dicotomia corpo e alma ou corpo e espírito. Então aqui está falando do espírito ou da alma, para que o Sheol, como uma prisão da alma, com grades, um lugar onde não há volta. Veja, se isso não existe, não faz sentido todos esses textos estarem no Antigo Testamento. Entendeu? Deveria estar ao contrário. O Sheol é uma ilusão, sem grades, em um ambiente onde não, nem volta sequer existe. Então, seja nessa leitura, mas é o oposto do aniquilacionismo. Perceba esses textos gritantes que contradiz categoricamente essas filosofias das organizações religiosas que visam deturpar as escrituras. Indo mais adiante, algumas pessoas descem vivas ao Sheol. Olha que interessante. O Sheol é um monstro insaciável. Tá vendo você? Olha aí. É um lugar onde todas as pessoas vão quando morrem. Olha. É um lugar de silêncio, esquecimento, inatividade, em que não há louvor a Deus. Apesar de todo mundo, rico e pobres, bons e maus, velhos e jovens, ir para o Sheol quando morrer, algumas passagens do Testamento implicam que os maus e pecadores podem ser arrebatados mais cedo e os justos podem ser poupados do Sheol por mais tempo. O Sheol está franqueado para Deus, que se encarrega dele. Apesar de Sheol não ser um lugar atraente no Antigo Testamento, pelo menos ele transmitia a ideia de que a morte não era o fim absoluto da existência. Captou a ideia? Esse é o ponto âmago da questão, que quando compreendemos todas essas passagens dentro do seu devido aspecto, concluímos de certa forma verídica que, apesar do Sheol não ser um lugar atraente, o Antigo Testamento não está negando que exista vida após a morte. Pelo menos ele transmitia a ideia de que a morte não era o fim absoluto da existência do que? Da alma. Então, o Sheol não está negando, em hipótese nenhuma, que a alma, quando o ser humano, quando morre no seu corpo, a sua alma para de existir. Ao contrário, o Sheol garante a existência absoluta da alma. Os mortos continuam existindo como sombras. Então, o Antigo Testamento observa as pessoas que morrem, o seu espírito conduzido a esse estado,
E esse estado é tão deprimente, tão destruído, dependendo do ponto de vista do escritor, essa alma já é vista como Refaim, como sombras, Provérbios 2, verso 18, e assim por diante. Esta ideia de Sheol lembra de perto o conceito babilônico de lugar dos mortos, chamado Ahuru. Olha aí. Pronto. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou encerrar nesse ponto aqui, não é isso? Pronto. Da perspectiva cristã, uma das coisas surpreendentes do Antigo Testamento é a escassez de informações sobre a vida após a morte. Wieser disse que o fato do Antigo Testamento falar tão pouco sobre a vida após a morte é um dos aspectos mais importantes em que o Antigo Testamento clama, necessita, abre aspas, necessita, pede, vai atrás, fecha aspas, do seu cumprimento pelo Novo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento já deu todas as bases para o Antigo Testamento fechar a cadeia de informações e brindar a informação correta sobre o que acontece, sobre a vida após a morte, o que a Bíblia tem a dizer. Aí é nesse ponto que nós iremos entrar aqui em Lucas capítulo 16, verso número 22 ao verso de número 26. Nós já citamos no começo da nossa informação, tá certo? E iremos aqui pegar uma imagem que vai ilustrar melhor, visivelmente, o entendimento sobre tudo isso. Fora que nós não citamos todos os outros textos, nem consultamos parte por parte, apenas fizemos aí uma visão panorâmica do nosso estudo, tá certo? Tá em 26 minutos. Vamos ver. Então, temos aqui Hades e Geena. A palavra Hades, a palavra Geena, causa certa confusão aos que estudam o Novo Testamento. A confusão vem do fato que muitas vezes a palavra inferno é usada para traduzir ambas. Vamos apresentar uma lista de textos onde elas ocorrem e anotar a tradução que Almeida Revista e Atualizada dá a estas palavras. Geena ocorre 12 vezes no Novo Testamento e em todas as vezes é traduzido como inferno. A palavra descreve o destino eterno dos condenados. Veja os contextos de cada passagem, pois trata-se do inferno eterno. Mateus capítulo 5, verso 22, verso 29, versículo 30, e você vê aí todas as outras passagens aqui, tá vendo? Tá certo? O termo vem da cultura judaica, que nós já consultamos ali. Era o depósito do lixo de Jerusalém, o vale de Inom. O termo foi espiritualizado, mas não simbolizado, diferente, para descrever a eterna condenação dos ímpios. A outra palavra embaixo, nós falamos sobre Sigena, a outra palavra embaixo aqui, ó, é o termo Hades. Não é o deus grego Hades, tá? O deus, a palavra Hades, o termo ocorre 10 vezes no Novo Testamento. Traduziu o hebraico Sheol, que nós citamos, tá? O Sheol, tá? Sheol. Pronuncia-se Sheol. E designa o mundo dos mortos, aquele que deixa este mundo, mas que ainda não ressurgiram, pois o mundo físico ainda não acabou. A palavra, portanto, é específica para designar um estado intermediário entre a morte física e a ressurreição final. Aí você vai ver algumas referências aqui embaixo. Então, essas referências traduzem o inferno na versão Almeida Revista Atualizada, porém a palavra descreve o mundo dos mortos. Aí Lucas 16, verso 23, Abraão e Lázaro estão em uma das divisões deste local, que é o Hades. Aí tem embaixo aqui, ó, você vai ver aqui Atos, não é isso? Atos 2, verso 27, verso 28. Sheol traduz a morte. Esta é uma tradução melhor, já que Deus não deixou Jesus do mundo dos mortos, mas ressuscitou no terceiro dia. Aí embaixo, outra referência, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. A palavra Hades sempre aparece acompanhada da palavra Thanatos, que significa a morte. A dupla Thanatos e Hades são traduzidos morte e inferno em todos os textos, menos em capítulo 20, versículo 13 do Apocalipse.
Nesta passagem, a tradução é a morte e o além. Queremos ser essa última a melhor tradução. De qualquer forma, nota-se que Hades é o que vem logo após da morte. Também percebe-se que o Hades, que vem os mortos. Hades seria bem descrito em Lucas capítulo 16, verso 19 ao verso 31, dividido em duas partes, que é o paraíso, né? Ou o seio de Abraão, o local de tormentos. Aí nós vamos ver aqui depois, agora, essa outra ilustração. Pronto. Então o que acontece? Aqui você observa um quadro que reproduz em figura visível para ver como seria se nós pudéssemos ver o mundo dos mortos. E de que forma visível Deus está mencionando. Aqui nós temos o seguinte: o mundo dos vivos, tá? Lázaro morre e vai para o Hades. Esse aqui é o Hades, tá? Mas tem duas divisões conforme o texto. Então, quem vai para o Hades, na parte do seio de Abraão do paraíso, o Hades, que é traduzido também como Sheol, o mundo dos mortos, ou lugar dos mortos, não pode voltar para onde? Para a Terra. Então, está desfeito toda aquela ideia de fantasmas, almas desencarnadas, reencarnação, comunicação com parentes mortos, está desfeito, baseado nestes textos, nesta forma de visualizar o ensinamento feito pelo Messias. Então, isso também, todas as informações contraria diversas religiões que são opostas às escrituras. Então, está aqui a prova cabal sobre a vida após a morte. E quem, do outro lado, não viveu uma vida diante de Deus, vai para o Hades também. Mas é interessante que no Hades tem a segunda divisão, que é um local de tormento. Porque nesse ambiente aqui é o mundo dos mortos. E entre esses dois compartimentos, essas duas regiões, existe um abismo, a separação absoluta e total. Porque nenhum pode passar para o outro. Entendeu? Então, Lucas 23, 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Falou-se sobre o paraíso, o mundo dos mortos, Sheol ou Hades. Então, está aqui a prova cabal sobre a vida após a morte e o que acontece. Então, o inferno. O inferno é uma palavra que traduz Hades e Sheol. Não é isso? No texto de Lucas 16. Mas o inferno é aquilo que os aniquilacionistas dizem, não existe, não passa nenhuma simbologia, tudo acaba, não é eterno, né? Não existe dor. Você pega essa informação e compara com todos esses textos que eu vou fazer para vocês. Será que essas informações batem? Novamente não. O inferno é um mundo, uma região, um lugar de quê? De inexistência não. Veja o que o texto diz: de tormento, sede, fogo, enxofre, isolamento, angústia, famílias divididas, trevas, choro e ranger de dentes, sem descanso, sem alívio dos sofrimentos, sem Deus, sem esperança. Isto é o inferno. Isso só pode existir caso almas que sejam eternas. Obviamente, esse inferno aqui é a segunda parte do tormento, né? Que é o período intermediário. É o que as pessoas vão receber após o arrebatamento. Quando ocorrer o arrebatamento, esse período intermediário se cessa e essas pessoas vão ser vindas para o mundo real, nesse mundo aqui, e um vai receber o reino de Deus, o céu, e o outro vai receber o juízo eterno e a condenação final, tá certo? Então aqui seria o começo do céu e aqui o começo do inferno, para vocês entenderem bem. Então, aqui, meu amigo, não tem conversa, não tem como contra-argumentar sobre a existência do inferno e nem dizer que ele não existe. Então, essas são as informações sobre o que acontece com a alma ou com a vida, segundo a Bíblia. A vida após a morte. O que a Bíblia ensina? Vemos tudo isso e concluímos que, de fato,
apenas a Bíblia tem razão e as outras religiões podem ter aí a sua chance de se consertarem, né? Enquanto isso, nós continuaremos a anunciar o verdadeiro evangelho junto com vocês e com sua atenção. E desde já agradeço a sua atenção, a sua oportunidade de estar aqui conosco. E se não é inscrito, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, deixe um like ou um dislike, né? Diga alguma coisa, nos ajude a estar dentro desse mundo da internet, manifestando os ensinamentos, as informações, compartilhando ideias bíblicas sobre diversos aspectos. E até o próximo vídeo, se assim te permitir. Novamente, muito obrigado.